Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente! Eu sou a Joyce de Sá, eu tenho 23 anos, eu sou de São Paulo, SP, lá no Brasil, e aqui nos Estados Unidos eu moro em Long Island, Nova York. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência no intercâmbio de au pair. Eu fui au pair durante 1 ano e 6 meses e aconteceu muita coisa boa e muita coisa ruim durante todo esse tempo. E é uma tour, assim, gente, muito doida. Tudo começou lá no Brasil, quando eu decidi ser au pair pra melhorar o meu inglês. E eu escolhi o au pair porque era um intercâmbio de baixo custo. O meu investimento para esse intercâmbio foi R$3.500 na época, né? Eu vim em fevereiro de 2020. Lá no meu canal do YouTube eu tenho explicando certinho com o que eu gastei, com o que eu economizei. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre a minha experiência, né, completa. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fechei o meu match com uma família que morava lá na área de São Francisco, que é o que é chamado de Bay Area, lá na Califórnia. E aí, essa família tem 4 crianças. Sim, gente, eram várias crianças. Mas eu escolhi essa família porque a agenda de trabalho ia ser bem tranquila, assim, não iam ser as 45 horas cheias. E também, essa família oferecia um estúdio fora da casa, com banheiro, uma mini cozinha e um quarto para au pair. Então, eu ia ter mais privacidade, né, do que normalmente. Aí eu cheguei na família, gente, aconteceu tanta coisa já na primeira semana. Foi assim, na primeira semana eu dei PT no carro, sim. Um dia, que era um feriado lá, a hosta falou pra eu trabalhar, e aí ela pediu pra eu dirigir todas as crianças até um parque, com alguns amigos deles, que os amigos deles iam estar lá. Beleza. Daí eu arrumei tudo bonitinho, dirigi até o parque, tava lá, tranquila no parque. Na hora da volta, gente, era uma ribanceira de terra e o carro era uma minivan, então é um carro pesado, era um carro antigo. Enfim, aí numa das curvas o carro não respondeu a altura aí, o freio, né? Tipo, eu tentei frear, o carro deslizou, bateu numa árvore, mas assim, só deu PT porque o airbag da frente abriu, porque foi uma colisão frontal, e aí o seguro deu PT no carro, mas tipo assim, por conta do airbag, sabe? Mas aí a família foi até que de boas, assim, no começo, mas eles não confiaram mais de dar um carro na minha mão, eles não queriam mais me oferecer um carro porque eles ficaram com medo que eu ia bater de novo, mesmo eu sabendo dirigir, mesmo a família tendo pagado uma aulinha comigo no instrutor numa autoescola, só pro instrutor ver mesmo se eu sabia dirigir, mesmo ele dando ok, a família não me ofereceu carro. E aí meio que eles ficaram enrolando isso, falaram que ia me oferecer um carro, ficaram enrolando, e esse foi um dos problemas já no começo. Outro problema, gente, que aconteceu, a pandemia, né? Por conta da pandemia, mudou toda a minha agenda de trabalho. Então, antes eu não tinha uma agenda toda cheia. Depois da pandemia, eu comecei a ter uma agenda completa com 4 crianças em casa. Então, começou a ficar muito difícil. Depois de 3 meses nessa família, eles se mudaram pra San Diego, que é o sul da Califórnia. E, gente, era um pouco complicado nessa família. Eu tinha que ser bem flexível, porque os pais eram separados. Então, eram 2 casas. As crianças ficavam em uma casa durante uma semana, na casa da mãe. E aí, depois, uma semana na casa do pai. Então, eu tinha que trabalhar em 2 casas diferentes, mas eu morava só com a mãe nesse estúdio que eu falei na primeira casa. Quando a família toda se mudou pro sul da Califórnia, pra San Diego, as 2 casas se mudaram pra lá, e aí eles estavam perto uma da outra, mas aí continuava a mesma questão das crianças numa casa aqui e uma casa lá. Só que na nova casa eu não tinha mais um estúdio só pra mim. Eles me ofereceram um quarto pequeno dentro da casa, e esse quarto ficava ao redor do quarto das crianças. Então, gente, eram 4 crianças, 24 horas em casa. Eu tinha que dividir o banheiro com essas 4 crianças. Eu comecei a me sentir sufocada e comecei a me sentir sem privacidade. Então, eu já não tava mais feliz nessa família. E no 6º mês, eu conversei com a mãe e falei que eu não tava tão feliz e eu queria pedir rematch pra trocar de família. E eles foram super amigáveis, assim, quanto a isso. Eles super entenderam. E aí, eu entrei em um rematch. Comecei a falar com várias outras famílias. E pra quem não sabe, a agência dá 2 semanas pra você conversar com as famílias durante o rematch. No último dia, gente, dessas 2 semanas,
eu achei uma família que eu queria bastante, porque eu tava escolhendo a dedo, né? Essa nova família, nesse último dia, tipo, eu tava super ansiosa pra fechar com eles, porque a agência já tava falando de comprar passagem minha pro Brasil e eu ainda queria continuar no au pair. E aí eu já pedi um match ali pra família no meu último dia de rematch, no desespero. E durante as nossas conversas eu tinha pedido o número da ex-au pair e a família nunca mandou. Mas, gente, na hora ali do desespero eu até tinha esquecido disso. Só que a LCC super tinha recomendado essa família, falou que essa família tinha um coração muito bom. E aí eu mudei pra nova família, que era aqui em Long Island, com 3 crianças. E por que eu escolhi essa nova família? Porque eles tinham privacidade também, então tinha um quarto e um banheiro só pra au pair. E a família não parecia muito ligar se a au pair ficasse lá no tempo off dela. E isso era uma coisa que eu queria muito, porque eu expliquei pra família que eu não queria ficar sendo parte da família, que eu queria aproveitar os Estados Unidos, porque as restrições quanto ao Covid já estavam mais tranquilas. Então eu expliquei pra eles que por conta de eu ficar de quarentena há tanto tempo dentro da casa, dentro da host family, agora eu queria aproveitar mais os Estados Unidos. Eu queria viajar, eu queria ter amigos, enfim, eu queria sair mais. E aí eles falaram que de boas, eles me davam super liberdade, me ofereceram um carro pra eu dirigir no tempo livre, um carro pra eu dirigir com as crianças. Então, gente, tava sendo tudo muito bom nessa família. No primeiro mês, já veio umas meninas do meu grupo da LCC, né, da agência, me contar as experiências que essa host family teve com antigas au pairs. E, gente, nessas conversas eu descobri que essa família tinha expulsado 2 outras au pairs e essa família tinha sido expulsa de uma agência. Tipo, eles trocaram de agência porque tava dando muito BO. E aí eu fiquei, meu Deus. E aí, tipo, foi muito louco. Comigo, eles estavam com uma relação boa. Tipo, eu trabalhava, tava tudo ok. Eles me davam toda a liberdade, eu podia sair, eu não tinha toque de recolher. Enfim, tava super tranquilo, eu tava super aproveitando. Gente, depois de um tempo, começaram a ter mais problemas. A casa era muito suja, começou a aparecer rato lá. Eu achei o buraco de rato, falei pros rostos, eles ficaram meio bravos que eu mostrei pra eles, porque eles acharam que eu tava, tipo, meio que xingando eles, falando que a casa deles era suja. Enfim, deu mó rolo, eles ficaram super magoados quanto a isso. Outros problemas também aconteceram de, por exemplo, eles pararam de comprar comida pra mim no supermercado, então o acordo era a hosta ia fazer uma lista toda semana, ela mesma ia ao mercado e ela mesma ia comprar as coisas que eu pedisse. Só que daí, depois de um tempo, ela voltava do mercado sem as coisas que eu pedi, só coisas pra criança, pra ela. E aí eu fiquei meio tipo assim, e as minhas comidas, sabe? E depois de um tempo lá também, a família começava a sair muito pra ir pra restaurante e meio que eles não me convidavam, assim, eles nunca me chamavam. Então eles não estavam cozinhando em casa, eles não compravam comida mesmo, tipo arroz, frango, essas coisas de alimentação, né? Eles não compravam pra deixar na casa, porque eles estavam saindo muito. Então eu ficava lá na casa com, tipo assim, só lanchinho de criança, com as coisas das crianças, com iogurte, com lanche de geleia com amendoim. E meio que eu não tinha coisas, tinham semanas que eu não tinha, tipo, pão, arroz, frango, coisas básicas que eu sempre pedia, sabe? E isso começou a me incomodar muito, porque eu tive que começar a ir ao mercado e pagar com o meu próprio dinheiro. E aí foi passando um tempo. Acho que quando deu 6 meses lá, eu comecei a reclamar tudo pra LCC. E aí a LCC veio me falar, nossa, aconteceu isso com as últimas 2 au pairs. E, gente, eu fiquei com a cara de palhaça lá, né? Porque antes de eu vir, ninguém me falou isso. A LCC não me alertou que já tinha acontecido isso, sabe? E aí eu comecei a reclamar pra ela. E aí eu já não tava mais satisfeita naquela família. Daí eu comecei a ver muitos defeitos lá dentro da família. E daí eu comecei a ficar muito incomodada. Chegou uma semana, gente, que eu tava esgotada. Tipo assim, eu tava esgotada das crianças. As crianças eram muito mimadas. Então eu tava esgotada do trabalho. Eu tava trabalhando muito, tipo, às 45 horas. Às vezes um pouco mais, porque eles se atrasavam. Eu tinha que gastar dinheiro com comida. Então eu já tava assim, de saco cheio. Daí, cada vez mais, eu fui falando tudo pra LCC. E a LCC começou a me encorajar a sair daquela família, pedir rematch de novo. Só que, gente, pra quem já passou por um rematch, sabe que é muito exaustivo. E eu já tava, tipo assim, eu já tava exausta do au pair. E eu já tava, nossa, vou ter que achar outra família e tudo mais. Maior rolo. Chegou um dia que a minha hosta ficou muito brava, que eu tinha falado um negócio sobre os ratos na casa, alguma coisa assim, e ela achou que eu tava meio que xingando a casa dela. E aí ela foi me xingar, ela ia mandar uma mensagem pro marido dela, só que ela mandou pra mim sem querer. Aquele dia, gente, foi a gota da água. Porque eu pensei assim, poxa, eu tô trabalhando
aqui 45 horas com as crianças. Eu fazia muitas atividades com as crianças. Eu tratava eles como meus filhos, sabe? Eu cozinhava pra eles, eu levava em parque, eu dirigia essas crianças pra tudo quanto é lugar, ia em museu, dançava, colocava música. Enfim, eu tava super engajada com as crianças. E aí, tipo, veio os pais me xingar, sabe? Aí eu falei, mano, eu não preciso disso. Daí, conversei com isso com a LCC. Eu lembro que eu liguei chorando pra ela. E aí, a LCC falou, você quer fazer uma reunião pro rematch? E eu falei, sim. Daí, a gente marcou uma reunião. E, gente, essa reunião foi, assim, horrível. Foi gritaria. Eu me senti tão humilhada nessa reunião. Eu acho que foi uma das situações que eu me senti mais humilhada aqui nos Estados Unidos. Sentou eu, a mãe e a LCC. O pai das crianças estavam com as crianças fora, né? A LCC já tinha todos os pontos que eu tava levantando, né, contra a família. Daí a LCC começou a falar, ai, vamos ponto por ponto, vamos conversar. E, gente, eu tinha levado um caderno com uma caneta pra, tipo assim, coisas que eu preciso melhorar, porque eu tava aberta pra conversar com aquela família e, tipo assim, melhorar coisas, fazer novas regras e continuar lá. Eu tava super aberta pra isso, sério. Só que daí chegou na reunião e daí a LCC começou a falar alguns pontos na questão da comida. Gente, no começo já a mãe começou a gritar comigo. Ela começou a falar assim, isso é um absurdo. Você é que nem as outras au pairs que ficava reclamando de comida. A gente não tem comida. Ela foi até a geladeira, abriu o freezer, pegou um frango que tava lá há 1000 anos, começou a chacoalhar e falou assim, a gente não tem comida aqui. Enfim, gente, foi gritaria. E aí eu falando, nossa, mas tipo, eu trabalho muito, muito, muito pra você. E vocês não estão oferecendo o básico que o programa pede. E aí ela começou a falar que era um absurdo o programa, que agora ela tinha que comprar comida toda hora. E, gente, juro, ela perguntou pra mim assim, ai, mas agora você quer ovo e leite todo dia? Tipo, porque eu colocava na lista ovo, leite, frango, arroz, era basicamente o que eu pedia. E aí eu meio que falei, sim, né? Não é algo extra que ela tá fazendo, tá dentro do meu contrato, tá dentro do contrato que ela assinou. Então eu fiquei, tipo, chocada naquela reunião. E ela começou a falar que era injusto da família ter que pagar aquilo, da família ter que fazer tudo aquilo, e eu não oferecia nada. E eu ficava, mano, como assim eu não ofereço nada? Tipo, eu dou meu sangue aqui pra trabalhar. Gente, eu comecei a chorar na reunião, não aguentei. No começo eu já comecei a chorar e eu já não queria falar mais nada. Eu já nem queria mais resolver nada. Tipo, ela perdeu a linha, sabe? Ela começou a gritar, ela começou a falar umas coisas muito mal de mim. E eu só comecei a chorar e eu tava disposta ali a não ficar mais naquela família. Na sexta-feira, eu saí da casa e fui dormir na casa do meu namorado, porque a família ainda tinha que me responder se eles queriam que eu continuasse trabalhando as 2 semanas do rematch ou se eles não queriam mais que eu ficasse lá. E aí a Rosta me falou que ela ia me responder no dia seguinte, no sábado. E aí eu decidi, né, dormir na casa do meu namorado pra esfriar a cabeça, enfim, tava osso. De manhã, no sábado, ela me mandou uma mensagem que não era mais pra eu voltar pra casa e que eu só podia buscar as minhas coisas lá dentro da casa se eu fosse sozinha, eu não podia ir com mais ninguém. E aí eu comecei a ficar com muito medo. Eu mandei uma mensagem pra LCC, né, falando assim, poxa, pergunta pra ela se você não pode ir comigo, pelo menos, tipo assim, pra me ajudar a empacotar, gente. Eu tinha várias coisas, eu já tava morando mais de 1 ano nos Estados Unidos, eu tinha bastante mala. E eu perguntei pra LCC, né, nossa, você iria comigo, tipo, hoje ou amanhã pra empacotar? A LCC falou que sim. E aí a LCC ia precisar pedir permissão pra ela, porque eu tinha o endereço de lá, não a LCC. A Rosta falou que não gostava mais da LCC também. E aí eu fiquei 4 dias tentando, pela LCC, convencer essa Rosta de deixar alguém da agência entrar comigo, porque eu não tava confortável de entrar lá sozinha. Gente, eu não queria entrar sozinha, porque simplesmente ela falou assim, o meu vizinho vai estar te observando, a câmera de casa vai estar ligada, e eu vou estar vendo tudo o que você fizer. E tipo assim, eu não queria entrar sozinha, porque vai que eu entro e ela fala que eu roubei alguma coisa, que eu quebrei alguma coisa na casa, eu não ia ter nenhuma pessoa lá comigo pra, né, contar a verdade. Eu falei pra ela que eu não ia sozinha, que eu queria alguém da agência comigo. Gente, liguei na agência esses 4 dias. Fiquei esperando, a agência falou que ia me ajudar, que ia conseguir alguém lá. No 4º dia, a agência falou que não podia obrigar ninguém a entrar lá comigo, que a única pessoa que podia entrar era eu. E, gente, no 5º dia eu decidi chamar a polícia, porque depois que ela gritou daquele jeito comigo, eu não queria entrar naquela casa sozinha e eu precisava buscar minhas coisas. Eram 5 dias que eu fiquei sem as minhas roupas, sem os meus itens pessoais, sem o meu passaporte. Eu fui expulsa da casa sem poder pegar minhas coisas lá dentro. E aí eu liguei pra polícia, expliquei tudo. A polícia mandou 2 policiais, 2 viaturas pra ir lá comigo
comigo e eu pedi pra eles mediarem toda a conversa, né, todo o processo. Gente, ela começou a berrar com os policiais. As crianças estavam lá, eu vi as crianças acenando pra mim da janela da casa. Eu comecei a chorar, tipo, eu tava na rua esperando os policiais me darem um ok, né? Eu comecei a chorar. A Rosa começou a gritar com os policiais, ela não deixou eu entrar mais na casa, o que eu achei um absurdo. E ela falou pros policiais que a única coisa que ela poderia fazer era colocar todas as coisas do meu quarto na frente da casa. E aí, naquela hora, eu já tava muito humilhada. E aí eu falei pros policiais que, ok, né? E, gente, ela botou todas as minhas coisas num saco de lixo e começou a atacar na frente do policial, tipo, ela atacava assim na rua. Aí vinha saco, minhas malas, e ela atacando tudo. E eu chorando. Foi horrível. Enfim, coloquei tudo no carro do meu namorado, né? Porque eu não tenho um carro pra mim mesma aqui nos Estados Unidos. E aí eu fiquei as 2 semanas do rematch morando com meu namorado pra tentar achar outra família. E aí eu achei outra família aqui em Long Island que eu fui até conversar pessoalmente, gente. Eles falaram várias coisas boas, assim. Eles falaram que iam comprar todas as comidas pra mim no mercado, que eu só ia trabalhar 35 horas por semana e não 45. Eles falaram que eu poderia ter o meu tempo livre, tranquilo, que eu ia ter liberdade, que eu poderia viajar, que eu poderia sair com os amigos, que eu não ia ter toque de recolher. E eles também falaram que eu ia ter um carro só pra mim durante o meu tempo livre. Eles até me mostraram um carro. Beleza, fechei o match, tudo tranquilo. Peguei todas as minhas coisas, coloquei dentro da casa deles. Gente, eu fiquei lá um pouquinho menos de um mês. Porque durante esse mês, na primeira semana, a Rosa já falou assim, olha, não vão ser 35 horas, vão ser 45. Ela já, tipo, aumentou 10 horas do meu trabalho, sem nem perguntar nada pra mim, ela só falou. Ela não me dava uma agenda de trabalho fixa. Então, a gente tinha combinado que ia ser fixo, tava lá já no perfil dela, combinado os horários. Chegou lá, ela falava assim no dia anterior, amanhã você vai trabalhar das 7 da manhã até as 7 da noite, e aí eu te aviso quando que vai ser o seu período de intervalo. E aí ela me colocava pra trabalhar às 10 horas por dia, com um intervalo no meio, que eu nunca sabia quando era esse intervalo. Então, por exemplo, eu tinha dia que eu trabalhava das 7 à 1 da tarde, aí eu tinha 2 horas de intervalo, ficava trabalhando até as 7 da noite. Mas outro dia, era mais cedo o intervalo. Eu nunca sabia, gente. Era assim, a avó só aparecia lá e falava, olha, pode ir no seu intervalo até tal hora. E aí, na segunda semana, eu pedi pra ela começar a escrever a minha agenda de trabalho uma semana de antecedência, porque essa é a regra do programa. A família tem que dar com uma semana de antecedência o seu schedule. Ela começou a ficar incomodada, mas daí ela começou a fazer isso. Só que daí, gente, na prática, não acontecia aquilo que tava no papel. A avó chegava em horários aleatórios ainda. Enfim, eu comecei a ficar muito incomodada. Outra coisa, gente, quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu perguntei do carro, né? Da au pair. Eu falei assim, vocês têm a chave do carro? Eles falaram, o carro tá quebrado e a gente vai arrumar mês que vem. E não me ofereceram um Uber, não me ofereceram pra usar o carro deles. Um dia eu queria sair com meus amigos, eu pedi o carro deles no tempo livre e a Rosa falou que não era uma boa ideia. Enfim, gente, eu já tava muito cansada. Decidi trocar o meu status pra status de turista. E aí, quando tava tudo certinho, uma semana antes de eu sair da casa da família, eu avisei a família que eu sairia tal dia, quando eu ficasse off. Então eu falei pra eles, eu vou sair nessa sexta-feira, quando eu ficar off, que era normalmente às 7 da noite. E expliquei tudo pra eles. Falei, olha, não tô satisfeita com o programa de au pair, várias coisas mudaram. Enfim, expliquei tudo pra eles. Falei que eu não queria mais ficar no programa de au pair, que eu não tava mais feliz. A Rosa falou assim, nossa, que pena, né? Tipo, ela meio que falou assim, ai, sério que você quer sair? Que saco. Meio que assim, sabe? E ela era super assim, ficava me cobrando coisa. Quando eu tava... Gente, um dia no sábado, eu tava fora com meu namorado, ela me ligou 7 vezes pra, tipo assim, saber o que eu tava fazendo, sabe? Eu achei um absurdo. Eles não tinham me dado um chip de celular, que também é regra do programa. Só que daí ela me ligou 7 vezes pelo WhatsApp. Só que, gente, eu tava fora de casa. Eu não tinha chip de celular, como que eu ia ter internet? Então eu não vi essas ligações. Quando eu cheguei na casa, ela começou, tipo, a falar muito grossa comigo. Por que você não atendeu minhas ligações? Não sei o quê. Eu já tava assim, sabe? Aqui. Bom, decidi sair do intercâmbio. Decidi fazer tudo certinho. Avisei a família, mandei e-mail pra LCC. Avisei todo mundo
falando que eu ia sair bem bonitinho. E aí a hosta falou que tudo bem eu sair. No dia que eu saí, na sexta-feira à noite, né, como tinha combinado, a família decidiu ir num restaurante um pouquinho antes de eu ficar off, um pouquinho antes de eu arrumar minhas coisas. E aí a família foi no restaurante, não me chamou, e eu não podia ficar dependendo deles porque eu tinha uma carona já reservada para aquele horário e eu não tenho carro próprio. Então eu fiz minhas malas, saí da casa e mandei uma mensagem pra hosta. Gente, ela começou a me xingar, ela começou a falar que aquilo foi horrível, que eu não tinha avisado pra ela que eu ia sair. E tipo assim, tinha tudo registrado em e-mail pra ela e pra LCC. E eu fiquei, gente, que isso? Enfim, ela começou a falar que eu não tinha falado nada, que foi um absurdo. E aí eu falei, nossa, mas eu tinha avisado o dia, a hora, ela que decidiu sair, né? Não é minha culpa. Gente, ela me bloqueou, tipo, bloqueou meu número, bloqueou meu WhatsApp, não tinha como eu falar com ela. E ela falou que não iria me pagar pela última semana, sendo que eu tinha trabalhado as 45 horas certinhas. Enfim, ela falou, não vou te pagar, resolve com a agência. Gente, eu fiquei ligando pra agência 11 dias depois disso pra tentar receber o meu pagamento. E a agência tava assim, tipo, eu vou pedir pra família. Eu esqueci de ligar pra família pedindo. A família falou que vai te pagar amanhã. E foi isso, gente, me enrolando durante 11 dias. No 11º dia, eu resolvi ligar pra um número que é tipo 0800 do governo, que tá do lado dos intercambistas em questão de direitos humanos. E tudo que eu tava passando ali poderia ser categorizado, segundo a lei deles, como trabalho escravo, porque eu trabalhei as 45 horas e eu não recebi o pagamento por isso. Então, eu liguei pra agência primeiro e falei assim, olha, eu vou ligar pra esse número aqui e eu vou relatar trabalho escravo e eu vou colocar o nome de vocês, o nome da LCC e o nome da família, porque ninguém tava nem aí pra me pagar. Gente, na hora que eu falei isso pra agência, a agência já resolveu tudo, caiu meu salário naquele dia. Foi assim, milagre, sabe? Enfim, depois disso, nunca mais falei com a agência, nunca mais falei com as LCC, nunca mais falei com as famílias, porque eu tive uma experiência bem ruim quanto a isso, em relação ao trabalho no au pair, em relação a morar na casa dessas famílias. Então, infelizmente, essa foi a minha experiência com o au pair. Eu quero falar aqui pra vocês que eu tive muitas coisas boas também nesse au pair, como, por exemplo, eu viajei muito pelos Estados Unidos, visitei 11 estados já, então, felizmente, eu fiz muitas viagens e foi só com o salário do au pair que eu consegui fazer isso. Mesmo o salário sendo bem pouco, eu consegui juntar, né, me organizar e viajar bastante. E outra coisa também que foi muito boa durante esse intercâmbio foram as pessoas que eu conheci, como por exemplo meu namorado, que tipo assim, gente, pra quem viu meu vídeo, eu tenho um vídeo aqui no Tinderela, muito fofinho, gente. Eu amo meu namorado. Conheci ele aqui nos Estados Unidos. E as minhas amigas também. Eu tenho amigas aqui em Long Island. Eu tenho amigas que estão morando lá na Califórnia. O intercâmbio me abriu muitas portas também pra eu aprender o inglês. Então hoje eu sou fluente no inglês. Pra eu conseguir juntar dinheiro em dólar. Pra eu conseguir viajar. Conseguir conhecer pessoas novas. Então a questão de se eu recomendo ou não um au pair, a resposta é que eu recomendo sim. Porque cada um tem a sua experiência. Não é só porque a minha experiência foi muito ruim durante o meu trabalho, né, durante o meu intercâmbio, que você aí não pode tentar o au pair, porque vai que pra você é muito bom, sabe? Eu tenho amigas que têm uma experiência maravilhosa com esse tipo de intercâmbio, então eu acho que vale a pena tentar sim. E se você não estiver feliz nesse intercâmbio, não tenha medo de sair, não tenha medo de ligar para números que vão te ajudar do governo, não tenha medo de enfrentar a família ou a agência por direitos que vocês têm. Fique com isso na cabeça, de sempre correr atrás dos seus direitos, sempre fazer os seus deveres e tenta ser feliz com as suas realizações. E se for por meio do au pair, porque é um intercâmbio de baixo custo, tenta sim, porque vai que dá bom, né? E eu queria muito, muito agradecer a Pri por ter aberto novamente aqui o canal pra postar o meu vídeo. E se vocês quiserem ver o meu dia a dia, eu posto várias coisas lá no Instagram. E eu também tenho um canal aqui no YouTube que eu falo sobre o au pair, eu falo sobre intercâmbios e eu falo sobre viagens aqui nos Estados Unidos. Então até a próxima, gente. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você ver aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!